O que ciência e jornalismo nos levam a pensar sobre a verdade? Eu sou Tereza Neves, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e atuo no Centro Internacional de Pesquisas Atopus, da USP. Aqui eu faço uma breve reflexão sobre os modos como a produção do conhecimento científico e da informação jornalística se relacionam com a verdade. Nós nos desenvolvemos como civilização, nós nos preservamos como espécie e encontramos um caminho civilizado para nos protegermos das ameaças de extinção da espécie. Somos uma espécie frágil, uma espécie que tem muitas dificuldades de se defender das intempéries da natureza, da ameaça de outras espécies a nós. Então, tivemos de criar artifícios para sobrevivermos. E esses artifícios, né, nos levaram a uma vida civilizada, ou seja, uma vida protegida por uma estratégia de sobrevivência que é a civilização humana. Nesse projeto civilizacional, a crença na verdade, em um valor absoluto, foi absolutamente necessário, essencial. É exatamente esse valor superior a todos os outros e ao qual todos os outros devem se pautar, né, se submeter, que nos criou a condição para que chegássemos a esse momento, né, da nossa civilização. Portanto, essa verdade nos serviu durante muito tempo como um suporte, uma base para que pudéssemos nos desenvolver como espécie civilizada. Essa tradição que, digamos, nos organizou como polis, como vida na cidade, a cidade entendida como um lugar murado, que nos defende de invasores, de inimigos externos e nos proporciona uma condição segura de sobrevivência, exigiu de nós esse valor absoluto para que nós não ingressássemos aí numa condição de todos contra todos, uma condição de selvageria absoluta e nos matássemos, né? Foi preciso crer num valor supremo, num valor superior, como é a verdade, algo que devemos à tradição platônica, né? Foi Platão que primeiro nos introduziu nessa ideia, né, de verdade como um valor absoluto. Isso, naturalmente, foi atualizado pelo cristianismo, depois pelo iluminismo e pelo positivismo, né, científico, enfim, a razão humana no lugar de Deus, no lugar da crença de um ente divino. Entretanto, esse valor absoluto, essa criação da verdade, que se assim a entendemos, também é uma ficção, ela chega a um limite, né? O que vivemos hoje é uma grave presença, né, da ineficiência desse valor que nos serviu para nos conduzir até aqui e que agora não nos sustenta mais. Nós estamos num mundo complexo demais, né? À medida que expandimos a nossa capacidade de conhecimento, adotando instrumentos técnicos cada vez mais sofisticados, expandimos a nossa forma de enxergar as coisas, alcançamos o universo, né? Conhecemos também um mundo quântico, um mundo subatômico que nos era desconhecido. À medida que ampliamos, portanto, a esfera do nosso conhecimento, o nosso mundo muda, a percepção que temos do mundo muda. E à medida que esse mundo se transforma, se estende, se complexifica, a verdade como um valor absoluto, que não pode ser questionado, que não pode ser posto em dúvida, ela não nos serve mais como um amparo para o projeto civilizacional. Então, eu creio que, em vez de falarmos em retrocesso, deveríamos pensar num limite, né? No fim de uma era ou numa ruptura histórica, que é exatamente o momento em que nos encontramos. Por isso, a verdade está tão ameaçada, né? Parece tão frágil hoje num mundo tão complexo como o nosso. Ela não responde mais à complexidade desse mundo.
ciência e jornalismo são dignos de confiança na estrita dimensão das suas linguagens, ou seja, dos seus modos de descrever e de narrar o mundo. De nenhum modo, né, ciência e jornalismo são linguagens dignas de confiança se a gente entender por confiança um conhecimento inquestionável, um conhecimento não passível de ser posto em dúvida, em questionamento. Bom, portanto, tanto a ciência quanto o jornalismo precisam ser vistos, ser entendidos, ser compreendidos e se assumirem como uma linguagem que tem como marca o seu caráter provisório, o seu caráter transitório e permanentemente incompleto, sempre em busca de novos questionamentos, de novas indagações e de revisões sucessivas e permanentes, né? Essa questão de continuar nos situando entre confiança e desconfiança me parece ainda uma armadilha, digamos, dessa tradição do Ocidente, que nos coloca sempre em disputas antagônicas, como se o mundo pudesse ser explicado apenas por oposições. É isso que não cabe mais no mundo complexo em que nós vivemos. Portanto, todas as vezes que a confiança for compreendida, for entendida como algo insuspeito, algo seguro, do qual não se pode duvidar, nós adentramos o terreno da fé, que é um terreno perigoso no sentido em que ele remonta a um obscurantismo, né? Ele evidencia uma prepotência e, por essa via, nos leva ao autoritarismo. Então, me parece que muito mais importante do que nos apegarmos à confiança, nos apegarmos justamente à dúvida, à desconfiança, colocarmos tudo em questão. A ciência vem se colocando nesse lugar, né? Nesse lugar de provisoriedade, nesse lugar relativo, de sempre construir um conhecimento que está sujeito a uma atualização. Isso não é novo, isso vem desde Galileu, com a sua perspectiva, né, que tirou a Terra do centro do universo. Depois, isso para citar alguns apenas, né, Einstein, que compôs a sua teoria da relatividade, digamos, questionando aquelas leis, aquelas teorias fundamentais das ciências mais exatas que o homem foi capaz de construir. E, um pouco mais recentemente, a própria mecânica quântica, né, que revisa conceitos também essenciais da ciência exata, como matéria, energia, força, espaço, tempo. Todos esses conceitos que eram considerados elementares, basilares para o conhecimento científico das ciências exatas, né, propiciado pelas ciências exatas, todos eles estão relativizados, estão revisados, estão postos em circunstâncias muito mais frágeis do que jamais estiveram. Me parece que o jornalismo ainda está aquém dessa compreensão. Ainda tenta se apresentar como o mais confiável, como aquele que decide as questões sobre a verdade, né? E, nesse sentido, é bastante positivo que nós tenhamos hoje outras formas de expressão que justamente coloquem num lugar desconfortável esse tipo de discurso promovido de um modo centralizado e hierarquicamente superior pelos meios de comunicação tradicional. Agora, isso é um processo que se deve muito mais, talvez, às nossas formas de educar, não só a dificuldade de acesso à educação, mas também o modo como escolhemos educar. Muitas vezes nós estamos muito mais propícios a prestar uma educação que muito mais ensina a procurar e encontrar a verdade do que a questionar as verdades. Então, a questão me parece ser muito mais complexa, exigir muito mais de nós, exigir, digamos, um exercício de linguagem, né, de expressão muito maior do que aquele que o acervo de conhecimento, o acervo de linguagem que temos até aqui parece nos oferecer. Então, nós temos aí que tensionar essa linguagem, tensionar o conhecimento e tentarmos avançar no sentido de compreendermos e expressarmos uma nova compreensão do mundo que é inteiramente outro, não se compara mais ao que já foi no passado, em que a verdade podia ser tida como a resposta para todos os nossos problemas.
Eu acho que o conceito de hegemonia, num sentido mais tradicional, né, da expressão, que ainda, digamos, revigora essa compreensão do mundo entre dois polos, aqueles que são os detentores desse poder hegemônico e os outros, também acho que é uma noção que se fragiliza no contexto do mundo contemporâneo, tal como ele se apresenta de forma complexa. Né? Digamos que essa hegemonia, nesse sentido mais convencional, mais tradicional, eu diria que sim, está em declínio. É mais um daqueles conceitos que nós teremos que submeter a uma revisão rigorosa. Esses canais de informação, enfim, os veículos de informação tradicionais, estão sim perdendo, francamente, as suas hegemonias, e isso pode ser, inclusive, percebido quando tentam manter essa hegemonia a todo custo, tentam promover essa hegemonia, vender essa imagem hegemônica de qualquer forma, né? Nos convencendo o tempo todo dessa sua superioridade frente aos outros modos de expressão e de circulação da informação. Nesse sentido, não que essa mídia tradicional vá perder definitivamente o seu lugar no campo de disputas que é o espaço comunicativo, mas ela terá um outro papel bem diferente daquele que teve até hoje. Ela não será mais, como ela já não é mais, eu acredito, protagonista nessa cena informativa e comunicativa contemporânea. Então, eu acho que esse é mais um dos conceitos que se encontra em declínio, a menos que essa hegemonia possa ser compreendida como algo muito provisório, algo que é muito ligeiro, são hegemonias que se atualizam muito rapidamente, e são hegemonias que jamais na história humana puderam ser tão questionadas, tão postas à prova. Né? Elas podem ser hegemonias em determinados momentos, mas elas também são extremamente submetidas a questionamentos, a dúvidas, a enfrentamentos, o que é muito bom. Portanto, essa compreensão de hegemonia, ela tem que ser, no mínimo, relativizada, repensada e revisada nos termos em que ela foi compreendida até hoje.